Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje vem a segunda parte da trilogia das caixas Nuggets da Rhino. Semana passada eu falei sobre a caixa americana, né? A Original Artifacts from the First Psychedelic Era. Agora vamos para a segunda caixa que foi lançada em 2001. Aquela tinha sido em 1998, essa em 2001. Nuggets 2. Original Artifacts from the British Empire and Beyond, 1964 to 1969. Essa aqui sim, pega praticamente só essa fase. Se eu não me engano, tem acho que uma de 1970 aqui, mas não tenho certeza. Então, também o mesmo esquema da caixa anterior, 4 CDs temos aqui na caixa. E aqui, como o nome diz, a ênfase são em bandas inglesas, escocesas, galesas ou irlandesas do Império Britânico. E além, né? Temos também bandas de todo mundo aqui. Temos, por exemplo, do México, temos da República Tcheca, na época ainda era Tchecoslováquia, da Nova Zelândia, da Austrália, do Japão, do Uruguai e até mesmo do Brasil. Temos um representante brazuca aqui na caixa. Como eu disse no vídeo passado, eu preferia que essa caixa fosse apenas do Império Britânico, fosse apenas de ingleses, escoceses, galeses e vamos botar os irlandeses aí de lambuja também. E uma outra caixa seria para o resto, dedicada ao resto do mundo. Mas a Rhino não entendeu assim, né? Então, mesmo esquema também da caixa anterior, com um livreto aqui bem interessante, mas aqui a gente tem fotos grandes. Lá as fotos eram pequenas, aqui eles deram uma melhorada e algumas fotos até coloridas, no caso. Olha que maravilha. Então temos aqui, como foi dito anteriormente, 4 CDs. Também não vou ficar falando faixa a faixa aqui de cada CD, porque senão fica muito longo o vídeo. Mas eu vou pinçar as minhas favoritas aqui. Então aqui no primeiro CD, já abre com um clássico também, que é Making Time the Creation. Creation, uma das melhores bandas daquele período, mod psicodélico no inglês. E também um termo que eu acho bastante adequado e que é usado frequentemente para designar essas bandas britânicas, é o freak beat. Também pode ser enquadrado aqui Making Time como um tipo de freak beat. Então, Making Time é a sua introdução genial e tem até o arco de violino, a guitarra tocada com arco de violino pelo Ed Phillips, o vocal deliciosamente petulante do Kenny Pickett, uma canção perfeita. Depois temos The Move com I Can Hear the Grass Grow. O nome já diz tudo, como eles estavam bem alterados aqui, consigo ouvir a grama crescer. Uma das pérolas psicodélicas de 1967 também. Que, se eu não me engano, o segundo single do The Move. My Friend Jack, do Smoke. Esse aqui, então, também é classicaço. My Friend Jack também é uma música que até foi revisitada pelo Death by Chocolate, aquela banda, aquele projeto, né? Do início do século XXI, ali que eu já cheguei a falar aqui sobre esse disco. Tem uma versão de My Friend Jack lá. My White Bicycle, do Tomorrow, também já falei do Tomorrow aqui no canal. Uma das grandes canções psicodélicas também ali de 67, da melhor safra. Depois temos aqui Garden of My Mind, do Mickey Finn, uma música bem mais pesada. Uma música bem mais, quase caindo para o hard rock aqui. O maravilhoso pop psicodélico do Marmalade com I See the Rain, uma canção que cantou até mesmo Jimi Hendrix. Depois 125, uma canção bagaceira na melhor qualidade de um grupo canadense, que é o The Haunted. Esses grupos que eu falei aqui, se não me engano, todos são ingleses. Britânicos, pode ser ingleses, escoceses, ou galês, ou até mesmo irlandês, mas são ali das Ilhas Britânicas. Aqui eu falei aqui agora que 126, que é do The Haunted, uma banda canadense.
My Mind's Eye, também uma música que, apesar do Small Face detestar esse lançamento, é uma grande música, sim. Eles acharam que estava muito mal produzida, praticamente uma demo, mas foi a despedida deles do selo. Eles entrariam em outro selo depois, se não me engano, do Immediate aqui, eles foram para outro selo. Temos Going Nowhere, também dos espanhóis aqui, do Los Brincos, se não me engano, acho que é esse o nome. Los Bravos, Los Bravos, que também eles tiveram a música aí que fez muito sucesso nos Estados Unidos, que é Black is Black. Mas aqui é outra música, Going Nowhere, tão boa quanto. E temos aqui A Dream for Julie, do Kaleidoscope britânico, do Kaleidoscope inglês. Também outro petardo psicodélico aqui. Então, uma das minhas faixas preferidas do primeiro CD, do volume 1. Aqui pegando o volume 2, um dos melhores, o melhor da coleção aqui para mim. É esse aqui. Já começa com Save My Soul primitivo até o talo e bem agressiva. A canção aí do Wimple Winch, uma banda de Liverpool que hoje em dia é pouco lembrada, mas que fez barulho na época dela. Desdemona, uma composição do Mark Bolan com o John's Children. Então, era um grupo que era meio que mediano ali, não tinha muito destaque, mas o Mark Bolan passou alguns meses como guitarrista da banda e vocalista eventualmente, e melhorou muito a qualidade da banda, com certeza, e Desdemona é um testemunho disso. Depois, I Can Only Give You Everything, do Them com Van Morrison. Também outra música com um riff de guitarra genial, que inclusive foi sampleado pelo Beck em Devil's Haircut, isso já na década de 90. Depois, You've Got a Habit of Living, uma oportunidade de a gente ouvir uma canção do David Bowie quando ainda era David Jones, com o Lower Third, uma banda do qual ele fez parte. Aqui ele ainda não era David Bowie, ainda era David Jones, como eu falei, com o Lower Third. Depois, a maravilhosa para mim, essa música para mim é de arrepiar. Walking Through My Dreams do Pretty Things. Entre os anos 68 e 69, Pretty Things foi uma das melhores bandas inglesas. Eles mergulharam fundo na psicodelia, com a melhor formação deles. Eles lançaram 2 singles simplesmente espetaculares, que é o Defecting Grey. E esse aqui é o lado B do segundo single dele de 68, que do lado A era Talking About the Good Times. Perdão. Então, Walking Through My Dreams, para mim, é uma música psicodélica na medida certa, de viajar, de sair voando no espaço sideral por aí. Ela é perfeita, com um solo de guitarra simplesmente magnífico. Outro clássico também do Freak Beat, tá aqui. Friday on My Mind, do Easy Beats. Easy Beats é uma banda australiana. Eles eram escoceses de nascimento, porém a família migrou para a Austrália e depois eles voltaram para a Inglaterra. E entre os guitarristas, tinha um guitarrista aqui que era irmão do Angus Young e do Malcolm Young, o George Young. Era um dos guitarristas aqui do Easy Beats. E Friday on My Mind foi um sucesso também imediato. David Bowie fez uma versão dessa canção aqui. E até aqui na Jovem Guarda Brasileira tinha uma versão também que não lembro quem que cantava essa versão, mas o título é Sem Você Nada Seria. Que é bem pior, bem inferior, logicamente, a versão aqui do Easy Beats. Mas é uma homenagem também. Mas fique com o original. Também Fire Brigade, do The Move. Uma música maravilhosa, saiu como single, depois fez parte do álbum de The Move, que eu já resenhei aqui, já comentei sobre ele aqui também. Gaby, do The Boots, uma banda alemã. Também bem hard rock, também uma psicodelia mais pesada.
com guitarras aqui tonitruantes, também muito bom, excelente aqui. E o álbum, esse volume 2, fecha com outra porrada que é Biff Bang Pow, do Creation, que toma como base My Generation do The Who, mas dá uma turbinada ainda mais. Ficou ainda mais pesada. No terceiro CD, normalmente o volume 3 é o menos interessante de todas as boxes que eu vi aqui, mas esse aqui tem ótimas músicas também. Aqui eu vou falar sobre Circles, do Le Fleur de Lis, uma versão de uma música do The Who, mas eu gosto mais dessa versão do Le Fleur de Lis. Tem mais pegada trioca, é difícil você competir com o The Who em questão de pegada. Depois temos Get Down From The Tree, dos tchecos do The Matadors. Dei um desconto pro inglês macarrônico deles, mas a música é muito boa também. Eles realmente praticamente não falavam nada de inglês, um inglês bem macarrônico aqui. Mas a música é ótima. E temos ainda Crawdaddy Simone. Não, antes disso, a música Changing the Colors of Life, do Los Chihuas, um grupo mexicano que, ao contrário do The Matadors, falava inglês de maneira bem fluente. Aqui eles estão surpreendentemente bem fluentes em inglês aqui. Outra grande música também, bem pop psicodélica. Depois assim vem The Syndicates com Crawdaddy Simone, uma música meio blues, meio Rolling Stones, e que tinha na guitarra ninguém menos que Steve Howe. Depois participaria do Tomorrow e evidentemente do Yes. Outra música também que é um pré-heavy metal aqui, Magic Potion, do The Open Mind. Essa aqui é de impressionar o peso que tem essa música. Depois outra do John's Children, Midsummer's Night Scene. Também outra música excelente, outra composição do Mark Bolan, e que ele canta só no finalzinho da música. Espere até o fim para ouvir a voz dele. Depois Listen to the Sky, do The Sands. Outra música também que começa até meio linear, mas depois ela vira um pandemônio aqui, e até tem uma interpretação da banda para canção aí da música clássica Mars, The Bringer of War, da suíte dos planetas, do Gustav Holst. Coisa que várias bandas inglesas fizeram na época, fazer uma versão de Mars, que é Marte, né, o deus da guerra, o que traz a guerra. Depois temos The Mockingbirds aqui com How to Find a Lover. Mockingbirds é uma banda interessante porque o líder dela, e principal compositor, o Steve Goldman, ele nunca fez sucesso com a banda dele. Desculpa, Graham Goldman. Steve Goldman não. Graham Goldman. Ele nunca conseguiu fazer sucesso com a banda dele, mas as composições dele fizeram muito sucesso com outros artistas, principalmente com Yardbirds. É dele, por exemplo, For Your Love e Heart Full of Soul. Ele compôs essas duas músicas que fizeram bastante sucesso com Yardbirds. Outra que eu acho simplesmente genial é Path Through the Forest, do grupo The Factory. Aqui parece que o Jesus and Mary Chain pegou uma máquina do tempo e viajou até 1968. É muito oitentista essa música. Tem uma vibe bem oitentista, destoa bem, mas destoa positivamente aqui. É uma música bem estranha e é muito boa. Depois temos outro clássico psicodélico também, da banda Status Quo, que é Pictures of Matchstick Man. O Status Quo teve duas fases bem distintas. A primeira fase dele era francamente psicodélica, mas a segunda fase eles abriram mão da psicodelia e viraram uma banda mais de hard rock mesmo. Na Inglaterra eles são mais lembrados pela fase hard rock, mas nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos eles são lembrados mais pela fase psicodélica. Inclusive essa música também, bem psicodélica, bem ao gosto da época também, ótima. Também tem uma versão do Ira. O Ira, no seu álbum Meninos da Rua Paulo, de 1991, fez uma versão dessa música chamada Imagens de Você. Aqui a cover vale a pena. Depois temos The Voice com The Train to Disaster, outra música também pauleira
e que tinha ninguém menos que Mick Ronson na guitarra, antes de juntar o David Bowie. E I Wish I Was Five, do Scruggs, uma banda mais com uma sonoridade mais melancólica. E I Wish I Was Five é uma música mais triste um pouco, mas ainda assim muito boa também. E Glendora com The Downliner Sect, uma banda com uma pegada também bem raivosa, bem bluseira também, outra música que vale bem a pena. E para fechar a caixa, temos aqui o volume 4. E já tem aqui uma música que eu também adoro, que eu já falei aqui o disco sobre uma coletânea dessa banda, que é o Dan Talent's Chariot, e a música é a música mais famosa deles, o sensacional single The Madman Running Through the Fields. Lembrando, Dan Talent's Chariot é a banda que o Zoot Money, um tecladista e vocalista famoso na Inglaterra na época, criou, e tinha ninguém menos na guitarra do que Andy Summers, que depois viria a fazer parte do Police. Uma década depois, mais ou menos. Ainda temos How Does It Feel to Feel com o The Creation também, uma música também mais hard rock, mais uma pegada mais pesada. Aqui o Creation um pouco diferente das canções anteriores. Break It All, uma música mais beat, uma música mais Beatle, aqui dos uruguaios, dos Los Shakers. Uruguaios, vejam só, tá aqui. Eu senti falta de grupos argentinos aqui, poderiam ter grupos argentinos aqui também na caixa, mas fazer o quê? Tem até peruano, eu esqueci de falar acho que é a única música que está fora do espaço temporal aqui de 64 e 69, que é We All Together com It's a Sin to Go Away, está no primeiro CD. E é uma banda do Peru, porém cantando em inglês. Outra que eu amo aqui, Vacuum Cleaner, do Tintern Abbey. Essa música também está na coletânea Rubble, que eu já resenhei aqui também. E é uma música bem freak beat, também ótima. Depois temos os brasileiros dos Mutantes aqui, com o Bate Macumba. É a única banda aqui, o único artista que está cantando um idioma diferente do inglês. Como eu falei, a gente tem banda uruguaia, banda peruana, banda japonesa, banda da então Tchecoslováquia, mas todos cantando em inglês. E aqui não, aqui os Mutantes foram agraciados aí como a única banda a não cantar em inglês. Aqui, você vê que Bate Macumba nem tem letra direito, mas é uma canção em português. Depois, Kicks and Chicks, dos holandeses do The Zips. Também, The Zips são um dos pioneiros do rock holandês, e aqui eles também estão bem aquela pegada mais Yardbirds também, mais daquela fase Roger the Engineer. Temos também Dance Around the Maple com Acid Gallery. Na verdade é um projeto disfarçado aí do Roy Wood do The Move, mas muito boa música também, lembra bastante The Move. Flight from Ashia, do Kaleidoscope também, que é uma música bem paranoica, com uma letra bem paranoica. Here Comes the Nice, do Small Faces. Aqui o primeiro single deles já numa nova gravadora, e aqui essa versão sim é bem aprovada por eles. E a última música também eu gosto bastante, que é uma música do Blossom Toes, uma banda bem psicodélica mesmo, e aqui When the Alarm Clock Rings, uma música que foi destaque no primeiro disco deles aí, que eu ainda pretendo resenhar aqui no canal aí num futuro próximo. Então, essa é o segundo box da Rhino, Nuggets 2, Original Artifacts from the British Empire and Beyond. Como eu falei, eu gostaria que fosse apenas British Empire, mas não sou executivo da Rhino, mas se eu fosse, eu com certeza teria uma terceira caixa e uma quarta depois, que é a que a gente vai falar na semana que vem. Na semana que vem vamos falar do box Children of Nuggets, que são, como eu falei já no vídeo da semana passada, os filhotes dessas bandas psicodélicas e garageiras aí. Então a gente vai pegar desde os anos 70 até os anos 90. Isso na semana que vem. Então, por hora,
Se possível, procure aí, ouça em algum lugar, os 4 CDs desse box aqui, que é uma maravilha. E lembro vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.